Olá, pessoal, novamente! Como vocês viram no vídeo anterior, os plebeus, que formavam a maior parte da população, estavam excluídos das terras, inclusive as terras novas que eram dominadas, não tinham direitos políticos, então eles estavam à margem social, eles eram marginalizados, o que significa estar totalmente por fora. Só que eles eram soldados, eram eles que morriam nas guerras, eram eles que plantavam a comida que todo mundo comia. E é claro que isso, uma hora ou outra, ia gerar revolta. Gente, a primeira grande revolta, então, dos plebeus vai acontecer em 494 antes de Cristo, conhecida como a primeira secessão. Secessão, tá? É assim que se fala. Vou escrever aí para vocês. Secessão da plebe. Plebe vem de plebeus e secessão vai ser relacionado a romper com algo, com o sistema. Então, assim, eles estão cansados dessa opressão e das dívidas e vão abandonar Roma. Eles vão se recusar a trabalhar, vão se recusar a servir o exército. A gente está em plena política de Mare Nostrum, de expansão, de lutas de guerra, inclusive um contexto perto das guerras púnicas, e eles não querem mais estar em guerra. Eles se recusam a lutar. E se eles não lutarem, quem é que vai lutar? Os patrícios não vão para a guerra. Os patrícios, eles não trabalham. E os patrícios não querem trabalhar, nem ir para a guerra. Os patrícios querem continuar exercendo atividades políticas e sendo donos de terras. Então, assim, eles precisam que os plebeus voltem. Os plebeus, eles vão para um monte chamado Monte Aventino. Então, eles estão fora de Roma. E isso gera um caos enorme. Daí, os patrícios vão até os plebeus, vão votar no Senado que eles vão conceder algumas demandas, tá? Vão atender algumas demandas para esse movimento parar. Esse movimento, vocês viram que foi um marco, foi importantíssimo, porque vai ser a primeira vez que vai ter uma negociação política. Vai ser a primeira vez que os patrícios vão abrir mão dos seus privilégios para escutar os plebeus, e vão ser forçados a isso, né, pelas condições. E assim, os plebeus vão adquirir pela primeira vez direitos, vão ser ouvidos, vão ter demandas atendidas. Vocês viram então que essa revolta, conhecida como Revolta do Monte Sagrado, mostrou a força política dos plebeus. E assim, como resultado, os plebeus conseguiram uma coisa muito boa, que foi a criação de um cargo para eles no magistrado. São os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe, gente, eles são eleitos pelos plebeus e eles têm o direito de vetar decisões do Senado. Lembra que o Senado é constituído somente por patrícios? Então agora eles podem proteger os seus interesses do Senado. Somente também se eles provarem que essas decisões prejudicam a plebe, tá? Então, assim, não é qualquer decisão. São decisões que prejudicam os plebeus. Além disso, em 450 a.C., vai ter uma outra vitória muito grande, que é a promulgação, né? Promulgação é votação e quando as pessoas decidem colocar uma lei, promulgar isso. É você conjuntamente decidir implementar uma lei. Então, assim, eles vão implementar a lei das 12 tábuas, que é o primeiro código legal escrito de Roma. A gente vai ter a primeira lei escrita, gente. Olha que legal. E é uma lei justamente para os plebeus. Porque antes, o que acontecia? As leis eram exclusividade dos patrícios. E elas mudavam conforme os patrícios decidiam e afetavam e prejudicavam muito a vida dos plebeus. Então, dando um exemplo bem tosco mesmo. Se um patrício decidisse que amanhã todo mundo tinha que trabalhar de boné, todo mundo tinha que trabalhar de boné. E se o plebeu não tivesse dinheiro para comprar um boné, putz, o plebeu estava contra a lei. Então o plebeu tinha que se virar para conseguir um boné e talvez lidar com as consequências de ser preso por não estar de boné.
Então, você tá vendo como esse tipo de coisa afeta a vida do plebeu? Ele não decidiu, ele não escolheu, não participou, mas é prejudicado. Por isso que a lei das 12 tábuas vai ser um grande marco, tá bom? Então, assim, essas leis elas vão trazer uma coisa importantíssima, que é transparência, porque elas estão escritas, porque elas podem ser consultadas por qualquer um, e porque elas, por estarem escritas, por estarem fixas, elas não estão mudando toda hora. Então, assim, as coisas agora, os plebeus vão ter regras e vão conhecer os seus direitos. Eles vão ter, pela primeira vez, direitos. Gente, as conquistas dos plebeus continuaram ao longo dos anos. Então, em 445, vai ser aprovada a Lei Canoleia. Pega esse C de Canoleia e vai lembrar de casamento, porque é uma lei casamenteira. É uma lei que permite o casamento entre plebeus e patrícios, que até então era proibido. E isso é excelente, porque permite uma integração social. Diminui essas diferenças de classe, tá? Então, assim, mais tarde também, em 367 a.C., a gente vai ter as leis licínias. E o que são as leis licínias? São algumas leis que vão permitir a máxima honraria para um plebeu, que é o quê? Agora é, por lei, estabelecido que o plebeu pode ser um cônsul e que ele deve ser um dos dois cônsules eleitos. E lembra que o cônsul é o cargo máximo de autoridade nessa sociedade, dentro do magistrado? Que é ele que comanda o exército, que é ele que comanda a justiça social, que é ele que administra a cidade. Então, assim, é o maior degrau que o plebeu poderia chegar. E a gente tem também, gente, uma outra lei que é publicada junto com as leis licínias, que permite que plebeus adquiram terras. Então, assim, agora as terras novas que estão sendo conquistadas podem ser adquiridas por plebeus. Ou até terras que alguns plebeus patrícios querem se desfazer, também. Eles podem comprar. Porque a gente está numa sociedade que tem moeda, tá? Tem dinheiro, tem ouro. Então, essas transações comerciais acontecem. Como vocês viram, as revoltas da plebe foram essenciais, cruciais, para transformar essa República Romana, permitindo então que os plebeus eles conquistassem direitos políticos e sociais. Só que, apesar dessas vitórias, gente, os conflitos entre as classes continuam crescendo, até porque cada vez mais a gente tem escravos novos, escravizados e o contato com outros povos. Então, a crise social interna está pavimentando caminho para o fim da República, para essas instituições que são o Senado e os magistrados, para eles acabarem ficando obsoletos, que é o quê? Sem função, disfuncionais, para eles entrarem em crise, não conseguirem lidar com os problemas que estão surgindo. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa crise que surgiu e como os triunviratos vieram como resultado para essa crise, tá bom? Vejo vocês!